Há histórias que nascem da dor. E há pessoas que, mesmo em meio às chamas, encontram um novo caminho. Hoje você vai conhecer a trajetória de Roseli, uma mulher que viu tudo que tinha virar cinzas, mas que mesmo assim, escolheu reacender o fogo da esperança no coração de outras pessoas. Meu nome é Roseli Duarte, tenho 36 anos e, antes do incêndio, eu levava uma vida simples, mas cheia de significado. Eu morava em um bairro tranquilo, numa casinha pequena, mas que era o meu orgulho. Trabalhava como costureira e cada pedacinho daquele lar tinha um pouco da minha história. As cortinas, eu mesma costurei. O sofá, comprei parcelado em 10 vezes. E na parede da sala, eu tinha um mural com fotos da minha mãe, que sempre dizia: Roseli, casa limpa e coração em paz são as maiores riquezas que alguém pode ter. Naquela época, eu acreditava que a vida seguiria sempre do mesmo jeito, mas bastou uma noite para tudo mudar. Era uma terça-feira comum. Eu estava em casa preparando o jantar quando senti um cheiro estranho vindo da sala. Achei que fosse alguma vela ou fio queimando, mas quando fui ver, as cortinas já estavam em chamas. Tentei apagar com um pano molhado, mas o fogo se espalhou muito rápido. Eu nunca vou esquecer aquele som, o estalo das madeiras queimando, o barulho do vidro se partindo e o cheiro, aquele cheiro de fumaça misturado com desespero. Tentei correr para pegar meus documentos, as fotos da minha mãe, mas o calor era insuportável. O teto começou a estalar e eu ouvi um barulho forte, parte da estrutura desabando. Corri para fora gritando por ajuda. O vizinho tentou entrar com um balde de água, mas era tarde demais. Em menos de 20 minutos, tudo que eu tinha construído em anos virou cinzas diante dos meus olhos. Lembro de sentar na calçada, com o rosto sujo de fuligem, vendo o fogo engolir cada lembrança da minha vida. Naquele momento eu não chorei, eu só tremia. Fui levada para o hospital, com queimaduras leves, mas as feridas maiores estavam por dentro. Nos primeiros dias eu não queria falar com ninguém, me sentia perdida, sem chão, sem identidade. A casa era mais do que um teto, era o lugar onde eu me sentia segura. Mas no leito ao lado, por coincidência, estava uma moça chamada Marina. Ela também tinha sobrevivido a um incêndio que aconteceu num prédio, mas perdeu o marido e o filho. Quando eu vi a história dela, algo dentro de mim se mexeu. Pensei, como alguém pode continuar respirando depois de tanta dor? Mas ela me olhou e disse: a gente não escolhe o fogo, mas pode escolher o que fazer com as cinzas. Essas palavras ficaram ecoando na minha cabeça e pela primeira vez desde a tragédia eu chorei. Não só pela minha casa, mas por todas as pessoas que, como eu, perderam tudo em alguma tragédia, seja pelo incêndio, pela enchente, e ainda assim estavam tentando continuar. Quando tive alta, fui morar de favor na casa de uma amiga, com uma mala emprestada e o coração em pedaços. Mas aos poucos fui entendendo que o fogo tinha me levado à minha casa, não à minha vontade de viver. Um mês depois, decidi visitar um abrigo que acolhia famílias vítimas de tragédias. E quando eu entrei lá, senti um aperto no peito. Crianças dormindo no chão, idosos sem remédios, mães chorando porque não sabiam para onde ir. Eu me vi em cada uma delas. Levei o pouco que eu tinha, algumas roupas, cobertores e um bolo que eu fiz com os ingredientes emprestados da minha amiga. Quando entreguei aquele bolo para uma senhora que estava lá há semanas, ela me abraçou e disse: fazia tempo que eu não sentia o gosto de um gesto de carinho. Essa frase foi como um estalo dentro de mim. Eu percebi que podia transformar a minha dor em algo que fizesse diferença. Ajudar alguém me fez perceber que talvez esse fosse o novo propósito da minha vida. Comecei a visitar o abrigo todos os dias, organizei doações, pedi ajuda nas redes sociais, falei com conhecidos. As pessoas começaram a se mobilizar. Roupa, comida, colchões, tudo começou a chegar. E um dia, alguém me chamou de a moça das cinzas. Na hora eu ri,
mas no fundo achei bonito. Porque sim, eu tinha renascido das cinzas. Com o tempo, o projeto cresceu. A Marina, aquela mulher que eu conheci no hospital, hoje é uma das coordenadoras da ONG. Ela transformou a própria dor em combustível para ajudar outras pessoas. E juntas, a gente leva uma mensagem simples, mas poderosa. De fogo nascem cinzas, mas das cinzas podem nascer flores. Juntei um grupo de voluntários e criamos a ONG Flores do Fogo, em homenagem a tudo que tínhamos perdido e ao que estávamos reconstruindo. A ideia era simples: ajudar pessoas que perderam tudo em incêndios e tragédias a recomeçar. Mas o que começou com doações virou muito mais do que isso. Passamos a oferecer apoio psicológico, palestras sobre prevenção e até oficinas de geração de renda, para que ninguém precisasse depender da sorte para recomeçar. Lembro da primeira família que conseguimos realocar. Era uma mãe com 2 filhos pequenos. Quando ela recebeu a chave da nova casa, ela ajoelhou e chorou. E eu chorei junto, porque naquele momento eu percebi que o fogo tinha me transformado, sim, mas não em cinzas, em luz. Hoje, quando olho para trás, vejo que aquele incêndio não foi o fim, foi o começo. Claro, ainda dói lembrar. Ainda sinto falta das fotos antigas, dos bilhetes que a minha mãe deixava na geladeira, da janela da sala onde eu tomava café olhando o sol nascer. Mas eu também aprendi que a vida sempre dá um jeito de florescer, mesmo no solo mais queimado. O fogo me ensinou que nada é garantido, mas também me mostrou que tudo pode ser reconstruído quando há amor, empatia e coragem. Às vezes, Deus permite que a gente perca o que tem, para descobrir o que realmente somos. Eu perdi uma casa, mas encontrei um lar dentro de cada pessoa que cruzou o meu caminho. Hoje, quando olho para as cicatrizes, não vejo marcas. Vejo mapas que me guiaram até o meu propósito. E se eu pudesse deixar uma mensagem para quem está passando por um momento difícil, seria essa: não desista quando tudo parecer queimado, porque pode ser que o que está nascendo ali seja justamente o novo capítulo da sua vida. Roseli aprendeu que o fogo pode destruir paredes, mas nunca apaga a fé de quem acredita no recomeço. Porque no fim, a verdadeira força não está em nunca cair, mas em escolher se levantar, mesmo quando tudo à sua volta parece cinzas. Você também pode transformar a dor em propósito. Não importa o que a vida queimou, sempre há um jeito de florescer outra vez. Se essa história tocou você, compartilhe para que mais pessoas reflitam. E não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Aqui no Histórias e Inspiração, a gente acredita. Os maiores gestos ainda são os mais simples. Até a próxima!